Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Se você acredita nesse projeto aqui do podcast e pode apoiar financeiramente, faça parte da nossa campanha de financiamento coletivo. Se você quer ajudar de outras formas, uma forma muito interessante é acessar a nossa loja do podcast, que tem produtos exclusivos e sobre as coisas que a gente gosta e tal. A lojinha está muito legal. Em breve, produtos novos. O link da lojinha e o link para Apoia-se você encontra na descrição desse episódio e no perfil das nossas redes sociais, que em todos os perfis é @sapajusta. E não esquece que recomendar, comentar, publicar, divulgar, mandar no grupo dos seus amigos, das suas amigas. O Sapa Justa ajuda em muito. Recados dados e agora bora de episódio. Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto que normalmente eu fugiria. Simplesmente porque acho chato, mas a forma como eu vou trazer aqui me faz parecer interessante, que é aquela conversa de como me organizar financeiramente, coisas do tipo. Mas é um tema que tem me chamado a atenção e por vários motivos que eu vou discorrer aqui no episódio de hoje. E um dos pontos que iniciou essa minha atenção para esse tema, eu acho que começou bem no ano passado, quando eu fiquei bem apertada de grana depois de uma demissão. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui na newsletter do Sapa Justa, inclusive, se você não segue a newsletter do Sapa Justa, uma boa recomendação também. Acho que eu mandei também no grupo de Telegram, acho que eu conversei um pouco sobre isso, na medida que eu dei conta. Mas sabe aquele momento que você se dá conta que você deveria ter se organizado melhor financeiramente? Pois é, eu estive nessa situação. E somando a isso, também as histórias que chegaram até mim, de pessoas ouvintes, de pessoas que são minhas amigas. Eu pensei, cara, esse papo precisa acontecer. Coincidiu que no final do ano passado eu conheci a Priscila e a gente gravou o episódio 87, que é Gestão Financeira para Casais, que é muito legal. Mas é um assunto vasto que eu acho que a gente tem que abordar de diferentes formas, e esse episódio solo é uma das formas como eu quero abordar. Eu venho aqui com esse papo mais intimista, como geralmente são os episódios solos, mas depois eu quero trazer episódios com convidados com coisas mais práticas, para a gente se organizar de forma coletiva, assim, juntas, né? Eu tô aprendendo e divido esse aprendizado com vocês. A pauta aqui é dinheiro, só que não necessariamente isso, porque tem a ver com organização financeira, mas eu queria falar além disso. Queria falar como a falta desse dinheiro impacta na nossa liberdade. Então, começa a falar isso, seja para sair de um relacionamento que você não quer, tá? Para ir morar sozinha, tipo, sair de uma família que às vezes não te aceita, não te apoia. E a gente sempre fala, né? Ah, não é só se assumir e sair de casa. Não, você tem que ter um preparamento. Infelizmente, não é bem assim. Eu queria que fosse assim, né? A gente já tivesse essa independência. Mas o dinheiro, ele traz alguma forma da gente viver como realmente a gente quer. E quando eu falar dinheiro aqui, gente, não tô falando de milhões, não. É se organizar minimamente financeiramente, sabe? É ter uma situação que você não vai passar um aperto. E se você já tá querendo fechar esse episódio, porque acha o papo chato, eu recomendo segurar aí, porque eu também acho chato. Mas eu vou trazer aqui perspectiva, porque eu acho que a gente precisa falar isso. A gente precisa trazer outras perspectivas que têm a ver com as nossas conversas aqui e que eu não vejo ninguém falando, assim, pelo menos não que eu tenha acompanhado. Se alguém também me mandar pessoas falando sobre as perspectivas que eu vou trazer aqui, eu estou muito interessada, porque eu fiquei refletindo muito nisso a partir das mensagens que eu recebi. Porque quando a gente ignora, a conta chega, né? E às vezes ela chega bem cara. Eu queria começar a discorrer sobre uma das histórias que me mandaram, que eu conversei com essa pessoa, que me fez pensar nisso. A primeira história que me fez acender sobre esse tema foi de uma ouvinte que ela me contou que ela se descobriu interessada em mulheres, mas que ela dependia financeiramente do marido. Ou seja, mesmo ela sabendo que queria viver outra realidade que não era a que ela estava vivendo,
ela simplesmente não conseguia financeiramente sair desse casamento. E aqui sem juízo de valor, gente, porque real, assim, é uma situação muito real que acontece mais do que a gente imagina. Tem mulheres heterossexuais que estão presas nesse relacionamento, porque não conseguem viver financeiramente, e tem mulheres que se entendem bis ou lésbicas que não conseguem sair de um casamento heterossexual. Eu fiquei pensando quantas mulheres ficam presas em relações que não fazem bem, porque não têm essa escolha financeira. E pior, quantas nunca chegam a viver a vida que realmente desejam por medo da instabilidade financeira. É um fator muito agravante. E aqui entra outro ponto muito importante. A heteronormatividade compulsória agrava e muito esse processo. Desde pequena, muitas mulheres não, todas as mulheres são ensinadas que o caminho certo, bem entre aspas, é casar com um homem, é construir uma família com esse homem e muitas vezes abrir mão da própria independência financeira nesse processo, ou seja, não trabalhar e ficar cuidando da casa. Não tem demérito nisso. Mas é assim que muitas das vezes a gente é ensinada que é o único caminho. E quando essa ficha cai, não basta só entender quem você realmente é. Você precisa ter estrutura para bancar essa mudança. Sair de um casamento heteronormativo não é só romper com uma relação. É também sobre romper com essa vida que foi planejada para você desde sempre, que foi imposta para a gente desde sempre. E quando o dinheiro entra nessa equação, o peso dessa ruptura fica ainda maior. Por isso que a gente pensa em independência financeira, por isso pensar em independência financeira não é só sobre ter dinheiro, é sobre poder fazer escolhas reais, sem ficar preso em uma situação por falta de opção. Outra história que me chamou a atenção, que chegou até mim, foi de uma amiga que sempre idealizou esse relacionamento com outra mulher, e ela me contou que conseguiu viver isso, né, casar já o clássico sapatonas, né, conheceu, já foi casar logo. Só que depois de já estar morando junto, ela descobriu que elas eram incompatíveis financeiramente. Enquanto uma queria uma vida confortável, estável, nada, né, não precisa nem que ser uma coisa de luxo, eu queria a vida confortável e estável. A outra pensava que tinha que enriquecer e enriquecer rápido. Só que qual era a medida que ela tomava para isso? Aposta, jogando dinheiro na sorte, literalmente. A mulher era viciada em bet, aposta, jogo de futebol que aposta, nem sei direito como é que funciona isso, mas ela estava metida com isso. Ai, gente, até me exalta um pouco, mas vocês conseguiriam se relacionar com alguém que é viciado em tigrinho? Porque para mim são valores muito fortes e que pesam muito. Talvez porque o meu avô materno era viciado em jogo de aposta e ele colocou a minha avó e os filhos dele em situação financeira muito difícil por conta desse vício, por conta dessa doença de apostar. Então eu acho que eu tenho uma aversão fora do normal, né. Eu fui criada pela minha mãe com aversão, ela dela falando da aversão dessa sobre jogos de apostas. Eu fiquei também bem com o pé atrás sobre isso. Porque para mim ver o dinheiro ir embora, assim, em coisas incertas, me dá um desespero real. E o pior disso, né, acho que vale abrir um parênteses, porque isso não é um caso isolado, o que minha amiga contou, né. Às vezes a gente acha que não está acontecendo com uma pessoa do seu lado, porque o Brasil está vivendo uma epidemia de vício de aposta, isso é fato. Dá para você procurar nos jornais se você já tem acesso a isso. Hoje você liga a TV e tem propaganda de bet a cada minuto. Nas redes sociais, então, nem se fala, porque é um monte de influenciador vendendo a ilusão que é fácil ganhar dinheiro apostando. Não só promovem jogos de aposta, como eles promovem que é fácil, que é uma vida fácil para você ganhar dinheiro. E isso está ferrando muita gente. Tem gente perdendo tudo, se endividando, jogando a estabilidade da família inteira no lixo por conta desse vício. E aí entra a reflexão, porque essa amiga me trouxe. É uma coisa muito grave. Não é, temos gostos diferentes. Isso aí a gente lida muito bem. Mas como que lida com isso dentro de um relacionamento? Porque dinheiro já é um tema delicado por si só. Agora imagina conviver com alguém que não vê problema em apostar tudo, mesmo sabendo das consequências. Para mim seria impossível, apesar de ainda entender que é um vício, que é uma coisa complicada.
eu não conseguiria me relacionar. E eu acho que quando a gente estava minha amiga estava contando essa história, outras pessoas comentaram, e é uma coisa muito comum que eu também quero deixar aqui registrado no episódio, e vai como alerta, que é muito comum eu contar histórias nível picolé de limão sobre relacionamentos péssimos e alguém vir, geralmente uma pessoa hétero, comentar: "Nossa, que isso, achei que só homem hétero fazia isso". Gente, vocês estão escutando poucas histórias sáficas, LGBTs em geral, inclusive. Tem muito LGBT picareta aí. Gente, o ser humano é passível de ser escroto em qualquer gênero, tá? A igualdade de gênero chegou na palhaçada. Eu acho importante ter atenção a isso, porque eu vejo muitas mulheres aceitando absurdos de outras mulheres só porque são mulheres. E se você quiser testar isso, faz um exercício que eu já falei isso com uma amiga minha, e eu sempre pontua isso. Faz esse exercício, que é o seguinte: se um homem fizesse com você o que sua namorada está fazendo, você teria aceitado? Ou talvez em outra perspectiva, se um cara fizesse com a sua amiga o que sua namorada fez com você, qual conselho você daria para essa sua amiga? Por que que você não cumpre esse conselho que você daria para essa sua amiga? Só porque é uma mulher? Eu acho que a gente não tem que aceitar toxicidade nenhuma, não importa do gênero. Relacionamento saudável não tem passe livre para ninguém ser abusivo. Mas voltando aqui ao fio da meada, essas 2 histórias principais, mas outras que eu recebi com menos detalhamento, me fez enxergar que era um ponto importante, me fez refletir. Quantas vezes a gente fica preso em situações que não fazem bem só porque a gente não tem escolha financeira? E eu tenho uma resistência enorme sobre esse papo de organização financeira, primeiramente porque, voltando ao início do episódio, eu acho chato. Nossa senhora, eu acho um assunto chato. Segundo, porque tem coach demais nessa internet, né, vendendo fórmula mágica. Até por isso que eu acho que quando aparecer alguém como a Nath Finanças, que fala de um jeito acessível, que fala de uma forma honesta, a gente tem que dar atenção e tentar absorver o máximo ali de informação que ela está passando, porque é um tema fundamental. É chato? É, mas é fundamental, porque a gente tem que entender o que esse tema nos proporciona. E a real é que nós, LGBTs, a gente enfrenta um desafio que a maioria das pessoas nem imagina. Às vezes a gente também não para para pensar nisso. Você já parou para pensar que o impacto financeiro que a gente tem, que a gente sofre discriminação no ambiente de trabalho, o impacto financeiro que tem da gente não receber muitas vezes apoio financeiro da família, porque a gente não tem apoio por ser LGBT, então outras pessoas que têm apoio da família já estão um passo à frente. A pessoa que não tem que lidar com um ambiente de discriminação no trabalho, tá um passo à frente, tem um conforto a mais. E outras questões também muito burocráticas, herança, previdência, até plano de saúde, que não são pensados pra gente. E assim, eu mesma já pedi demissão de um trabalho, porque eu não aguentava mais um ambiente tão machista e a LGBTfobia diária. Mas eu tinha esse privilégio, ele tinha uma condição, apesar de não ser a pessoa que mais se planejou financeiramente, mas eu tinha uma situação confortável ali para não, chega, não aguento mais isso. Mas quando isso não é uma opção, quando você precisa ficar e não tem como, o quanto isso vai minando a nossa saúde mental, nossa saúde física. Isso me faz perceber que a gente precisa sim começar a olhar para a grana de outro jeito. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que ele permite, que é escolha. E quando eu comecei a pensar em gravar esse episódio solo, eu fiquei assim: "Ah, Letícia, o que que você tem para falar sobre isso, né?". Só que vamos pensar, né, como que a gente muda essa realidade. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, que eu não sou uma especialista financeira, muito pelo contrário. Eu tô entendendo tudo isso aqui junto com vocês, tô propondo a gente ter essa conversa junto com vocês. Mas eu pensei em algumas coisas que a gente pode começar, né, e alguns pontos que eu quero jogar na mesa pra gente refletir juntas, que é começar a falar sobre dinheiro, mesmo sabendo que é chato, pelo menos eu acho chato, né, tem outras pessoas que vão ouvir aqui que não acham chato, eu acho chato. Mas para quebrar esse tabu, principalmente aqui dentro da nossa comunidade LGBT, porque eu acho que quanto mais a gente troca informação, menos a gente cai em ciladas, quanto mais eu divido a minha experiência de ter passado
por um golpe dentro do relacionamento ou por situações de trabalho, mais a gente vai se fortalecendo, eu acredito muito nisso. E outro ponto que não tem escapatória da gente começar a conversar sobre criar essa reserva de emergência, que é o que me engatilhou depois desse período de demissão que eu tive que passar por esse processo. Eu falei: "Cara, eu preciso me agora que eu tenho um trabalho, que eu estou me organizando financeiramente de novo, que eu estou tendo uma renda que está entrando, eu preciso pensar numa reserva de emergência". E a gente tem que pensar que tem que ser nem que seja R$ 10 por mês. Já é um começo, a gente teve esse papo com a Priscila no episódio 87, e é um papo que a gente tem que reforçar. E eu vi, né, tentando pesquisar sobre o assunto, eu vi uma pessoa falando uma frase que eu achei muito boa, que é assim: "Não é porque seu filho não vai ser um atleta de maratona que você não vai ensinar ele a andar". É a mesma lógica aqui, não é porque a gente não vai ter 1 milhão, não vai ser bilionário que a gente não pode começar a poupar. Não é porque eu não estou ganhando o que eu merecia, o que deveria, que eu não consigo tentar tirar uma pequena parcela ali para começar a poupar. Outro ponto que eu acho indispensável, que eu comecei a trazer aqui nesse episódio, que é essencial a gente ficar atenta a relações financeiras abusivas, seja com as nossas parceiras, com as nossas namoradas, com as nossas esposas, com nossas amigas, com nossos amigos, com nossos familiares. A gente precisa ter atenção a esse ponto, porque não independente do amor que a gente sente por essas pessoas, tem gente que usa grana para manipular e prender a gente em situações que a gente não quer estar, que às vezes a gente não entende que a gente não quer estar, que às vezes a gente não está tendo autoconhecimento, não está cuidando da gente para entender que a gente não quer estar ali. E a pessoa usa do dinheiro para manipular a gente. Seja às vezes essa pessoa que tem mais dinheiro que a gente e se manipula naquela situação ali para você estar, ou seja, a pessoa que às vezes não que tem uma situação financeira, eh, diferente da nossa menos, mas que vai ficar ali te manipulando para que você forneça 100% dinheiro para essa pessoa viver as regalias e não ser uma parceria. Eu acho que é isso, não é que você não pode ajudar, que a outra pessoa não pode te ajudar. Mas a gente tem que ter a sensação, tem que estar dentro do seu coração que aquilo está sendo uma parceria, que aquilo está sendo produtivo, que faz bem para as 2 pessoas. A gente tem que sempre se questionar sobre isso, não pode ser totalmente desbalanceado. E começar outro ponto importante, né, que a gente pode começar a ter a conversa, é essa educação financeira básica. A gente não precisa virar expert, não vamos virar os coaches, não vamos virar a pessoa que entende tudo de economia, mas entender o mínimo já faz uma diferença absurda. E é por isso que depois desse episódio solo aqui, que eu trago pontos, diferentes para a gente pensar mais no dia a dia, né, mas eu quero fazer um episódio com pessoas que realmente entendem para conversar com a gente, porque eu também estou aprendendo no susto, né. Eu queria ter começado antes, eu queria ter começado mais nova, mas a gente tem que começar na hora que a gente entendeu que tem que começar. Então eu quero trazer pessoas especialistas para falar sobre isso, para a gente cuidar da gente, e a grande questão que eu quero deixar aqui é tentar fazer que o dinheiro não seja o que define as nossas escolhas afetivas, que o dinheiro não seja o que define as nossas escolhas de vida. E claro que vai ser em algum ponto, né, a gente vive nessa sociedade capitalista, mas em que ponto a gente consegue ter maleabilidade, em que ponto a gente consegue gerenciar a nossa vida nessas questões. Então a gente tem que ter gerência emocional, a gente tem que ter gerência física do nosso corpo, a gente tem que ter vários tipos de gerência na nossa vida. E a gerência financeira também é importante. Seja para morar sozinha, seja para construir um relacionamento saudável com outra pessoa, seja para sair de um emprego ruim, abusivo, a gente precisa de começar a criar esse mínimo de estabilidade. Então, esse episódio é um convite para algumas reflexões de alguns pontos, a partir de mensagens, de conversas que eu tive. Mas eu queria que vocês também me mandassem outros pontos, né, outras conversas, outras histórias, experiências suas ou de alguém que você conhece, que seria interessante para a gente trazer aqui, né? Porque eu quero falar mais sobre isso. Um convite para tentar quebrar esse ciclo, né? E vocês me contarem também o que acham, se já passou por algo parecido,
Se vocês conseguem se planejar financeiramente ou vocês estão igual eu, né, descobrindo tudo na base do susto, me mandem mensagem, conversem lá no grupo do Telegram, comenta aqui no episódio também, ou vai lá nas nossas redes sociais. É isso, eu quero que a gente se fortaleça em todos os aspectos. Eu acho que para 2025, essa é uma das minhas metas, principalmente aqui no Sapa Justa, é como eu posso ajudar vocês a gente ser cada vez mais forte. E cuidar, né? Acho que é isso, né? Cuidado, o zelo com nós mesmos e com a nossa comunidade. Muito obrigada por me ouvir, obrigada pelo tempo dedicado a ouvir esse episódio. Um beijo e até a próxima. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contatosapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcastsapajusta. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.